Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT. Está começando mais um Esporte na TV, o último dessa semana, quinta-feira, falando de muito futebol por Canoas e região. Aqui do meu lado, você já está acostumado com a presença dele todas as quinta-feiras, o jornalista e meu amigo Sidney Jesus. Muito obrigado pela presença, Sid. Uma boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos começar então falando de segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ontem à noite, o Canoas, jogando em Santa Cruz do Sul, acabou levando 4-0 do Avenida. O jogo estava 2-0 até os 47 do segundo tempo, quando o Canoas, ali em 2 descuidos, acabou levando 2 gols, que o prejudicaram bastante na tabela. Agora a equipe é a sexta colocada, com 6 pontos. No entanto, tem a mesma pontuação do terceiro, do quarto e do quinto colocado. Todas essas 4 equipes têm 6 pontos ganhos, e a esperança do tricolor agora é que nos 2 jogos em casa em Campo Bom, agora domingo contra o Panambi e na quarta-feira contra o Santo Ângelo, o clube consiga 2 vitórias e se classifique à próxima fase da competição. Sidney de Jesus, embora a classificação não esteja longe do Canoas, na classificação geral dificultou um pouco, O Canoas aí ficando bastante distante de sair da zona do rebaixamento. É verdade, infelizmente, Moreno, o Canoas vem fazendo um bom trabalho, o Marcelo Estigarribia, no comando da equipe. E, infelizmente, pegou o Avenida com um fato novo, foi o Tonho Gil, Exatamente. Que foi o mesmo treinador que era do time de Santa Cruz, que goleou também o Canoas. Obviamente já conhecia alguns jogadores e isso acabou influenciando também, acho que, no resultado de ontem. O Canoas aí com uma equipe bastante modificada nesse retorno, mas enfim, acabou também sendo prejudicada após a expulsão do Michel, jogador que acabou até discutindo, tentando agredir o árbitro, conforme relatos lá da Rádio Gazeta de Santa Cruz do Sul. E dificilmente o Canoas contará com o Michel, o seu camisa 10, nos últimos jogos da competição. Michel, que ontem inclusive era o capitão da equipe na ausência do Lineker, primeiro volante que também fez muita falta no jogo. Michel expulso, Elton, o centroavante, e o Diogo Bahia, lateral direito, também punidos com o 3º cartão amarelo. São então 3 desfalques certos que o Marcelo Estigarribia terá neste jogo de domingo diante do Panambi, lá em Campo Bom. Panambi que joga neste momento contra a equipe do União Frederiquense, jogando o seu jogo atrasado contra o Rio Pardense. Exatamente, contra o Rio Pardense, que é o saco de pancadas dessa competição, nenhum ponto ganho. A esperança do Canoas é que a Rio Pardense faça o crime lá em Panambi, para a equipe do Panambi não escapar muito aí na zona do rebaixamento. Canoas, neste momento, 6 pontos atrás do seu próprio adversário de domingo lá em Campo Bom, podendo reduzir para 3, caso o Panambi perca nesta noite de hoje. Ainda na divisão de acesso, destaque para o jogo de ontem do Tupi de Criciúmal contra o Inter de Santa Maria. Pancadaria lá em Criciúmal, jogo empatado em 0-0. Infelizmente, fatos lamentáveis, jogadores do Inter de Santa Maria foram provocar a torcida do Tupi. Acabou gerando ali uma série de agressões e certamente haverá alguma punição ao Tupi, que é uma equipe que vem se destacando também nessa divisão de acesso. Chega a surpreender, Cid? O Tupi há 6 jogos sem tomar gol, invicto a mais de 11 partidas, contando ainda o primeiro turno, e ele acabou sendo eliminado do primeiro turno nos pênaltis, então não conta como derrota. Surpresa, Uma equipe sem muita tradição no futebol gaúcho liderando aí o Grupo A. Verdade, Moreno. Eu não acho que foi surpresa não, porque eles têm uma comunidade lá que gosta muito de futebol e o apoio sempre fundamental para o time dentro de casa. O que diferencia essas equipes do interior das equipes aqui da região metropolitana realmente é o apelo da comunidade. Enquanto aqui todos torcem para Grêmio ou Internacional e colocam estes clubes em segundo plano, lá é a vida deles. A torcedor de Criciúmal, obviamente, não vem ao Olímpico e Beira-Rio. Então, o programa dele do final de semana, do meio de semana, é acompanhar o time local, e isso acaba levando bastante público às arquibancadas do interior do estado.
Já na Terceirona, ocorre hoje, né, neste momento, o primeiro jogo da final do primeiro turno, entre o time mais antigo do Brasil e o mais novo do Rio Grande do Sul, Rio Grande contra São Gabriel. Primeiro jogo acontecendo no Silvio Farias, lá em São Gabriel. O segundo jogo ocorre no domingo, lá no estádio Arthur Lawson, em Rio Grande. Sidney de Jesus, uma final aí com duas equipes, o São Gabriel apesar de novo, mas duas equipes tradicionais de futebol gaúcho. Apontaria algum favorito? Apontaria sim, Moreno. Mesmo com equilíbrio nessa competição, eu acho que o Vovô, o clube mais antigo do Brasil, é favorito porque vai jogar a segunda em casa e vai ter o apoio de sua torcida. Hoje em São Gabriel, né, o apoio maciço lá da torcida de São Gabriel, equipe tentando abrir aí uma vantagem. São Gabriel que conta com profissionais conhecidos aqui de Canoas, né? O técnico e também o goleiro Anderson que jogou, foi titular do Canoas durante boa parte do Campeonato Gaúcho do ano passado, se destacou nas cobranças de pênalti nas semifinais, aí, defendendo 3 cobranças, sendo o destaque do São Gabriel, tentando aí o título do primeiro turno, que assim como na divisão de acesso, o título dessa primeira etapa da competição já garante uma vaga na outra divisão no ano seguinte. E por falar em Terceirona, né, o Estância Velha realiza amanhã o seu último amistoso preparativo ao retorno da competição. Às 16h30 em Porto Alegre, enfrenta o São José na grama sintética do estádio Passo da Areia. Sidney de Jesus, o que o torcedor do Estância pode esperar para esse segundo turno da Terceirona? Eu acho que pode esperar uma performance bem melhor nesse segundo turno, até porque essa parada foi fundamental para o técnico poder entrosar alguns jogadores novos que chegaram, inclusive, e fazer uma boa campanha no retorno. Lembrando que o retorno da competição inicia já na próxima quarta-feira. O jogo do Estância marcado para o estádio Arthur Mesquita Dias, em Sapucaia do Sul, 15h30, Estância contra Sapucaiense. Outro fator importante que eu julgo, Cid, é que no primeiro turno da competição o Estância jogou apenas 2 partidas lá em Encantado, né, que é a sua casa nessa competição, a Terceirona. Já nesse segundo turno serão 4 jogos em casa e apenas 3 fora, sendo que um dos jogos fora é em Sapucaia do Sul, ou seja, ali pertinho. Esse fator também acaba sendo preponderante, né, numa divisão inferior como a Terceirona. É verdade, mas tem um porém, Moreno, na minha opinião, o Estância ainda é prejudicado por jogar em Encantado. Tem a distância, tem a viagem, enfim, mas é um momento de superação e tentar reverter essa situação dentro de campo. A informação que a gente tem é que em um dos jogos de Estância, né, o último, tinham 6 torcedores nas arquibancadas lá do estádio das Cabriúvas. Realmente, né, sem apelo. Estância Velha é uma equipe nova, ainda de Canoas, jogando numa cidade como Encantado, muito distante, né, mais de 2 horas de carro. Fica realmente bastante complicado. Mas a diretoria do Estância não sinalizou a possibilidade de alteração de local dos seus jogos, os seus mandos de campo no segundo turno da Terceirona. E as equipes de base aqui de Canoas também entrarão em campo neste final de semana. Pelo estadual de juniores, o Canoas pegará o Cerâmica no domingo, 11 horas da manhã, no Centro Olímpico Municipal. Canoas que, na tarde de hoje, acabou levando 4-0 da equipe do São Luís de Ijuí. Sidney, um jogo em casa aí, uma possibilidade do Canoas talvez tentar a sua primeira vitória no domingo, né? É verdade, vai jogar no Centro Olímpico, vai ter o apoio, acho que, de alguns torcedores, né? E é fundamental que faça os primeiros 3 pontos, né, Moreno? E a agenda do futebol canoense no final de semana é farta. Além do jogo do Canoas em Campo Bom contra o Panambi no domingo, tem esse jogo 11 da manhã, também domingo, da equipe júnior. Pelo Juvenil B, Canoas estreia contra o Avenida de Santa Cruz, 15h30 no sábado. Estreia aí do Fabrício Souza como técnico do Canoas, né, e seus comandados. Já o Estância joga em Sapucaia do Sul contra o Sapucaiense pelo Juvenil B. E a equipe infantil do Estância Velha também estreia no estadual da Federação Gaúcha contra o Parobé, fora de casa. Então agente-se aí que tem muito futebol e o Sidney, né, estará acompanhando todos esses jogos pelo Diário de Canoas, não é mesmo, Sid? Com certeza, Moreno, a gente tem que prestigiar os clubes aqui de Canoas. E além disso, né, lembrando que no final de semana iniciam os intermunicipais Sênior e Coroa, bastante jogos aí acontecendo neste final de semana. Acompanhe no Diário de Canoas de sábado aí todos os jogos marcados para o final de semana. Lembrando que sábado os jogos serão às 15h40 e no domingo
às 10 horas da manhã. O Esporte na TV retorna daqui a pouquinho para a gente falar muito de dupla Grenal, né, Sidney? Verdade, tem muitas novidades aí. O Grêmio jogou ontem, né? Acabou perdendo. Vamos ver aí se o Grêmio terá condições de reverter o resultado. Eu te espero depois do intervalo. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Shields. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes, assessoria em comunicação. Digita lá www.coca.com.br, 1K no início, 2Ks no meio. Falando agora de campeonato brasileiro, né? Rodada do final de semana, projetando aí jogos da dupla Grenal na competição. O Inter jogando fora de casa contra a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. Internacional aí que vem de vitória contra o Vitória na primeira rodada por 1-0, gol do Charles Arangues. E não sei ainda se o Inter terá algum desfalque, provavelmente, né, o lateral Gilberto ainda não volte, talvez o Claudio Vinck continue na lateral direita. Internacional que tem alguns jogadores vem chamando a atenção do Cid, né? A gente conversava fora do ar hoje, o jogador Valdívia te agradando bastante, né, Cid? É verdade, é um menino promissor, né? Um menino goleador na base, né? Foi descoberto no campeonato de júnior lá de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? O Inter trouxe para a base e ele fez um bom desempenho, foi goleador na base e agora está sendo aproveitado pelo Abel Braga. É um menino que precisa ter mais oportunidades, que eu acho que ele vai dar caldo pro Colorado, sim. E no lugar de quem ele se daria melhor ali, Cid, da equipe do Inter? Entraria ali na vaga do Alex, do Alan Patrick, mais atrás? Ou ali jogando talvez ao lado do centroavante? Não, na minha opinião ele tem que jogar à frente. Ele é um cara, é um finalizador, né? E vai render muito mais jogando de atacante. A gente percebe que o Abel Braga não tem muito apreço assim aos jovens, né? Ele tem dado poucas oportunidades a esses jogadores, né? A prova foi aí já a saída do Augusto, né? Um volante. Eu sinceramente não entendo. Um jogador como o Augusto, que é da base,
Fez um ótimo campeonato da B pela Chapecoense. Aí o Inter se desfaz do Augusto. E aí cogita o Richelli do Sport, que é reserva do Sport Recife, com todo o respeito, né, ao campeão pernambucano deste ano, conquistou o título ontem, em cima do Náutico. Tu consegue entender esse tipo de coisa, Cid? É complicado entender, eu não sei o que se passa na cabeça do Abel. E tu falaste do Augusto, que foi para o Sport Recife, mas nós temos, o Internacional tem o Bertotto, que da base, né? Despontou no Sub-20, né? Foi no campeão brasileiro Sub-20. O 8, né, daquele time. É um jogador que tem que ser aproveitado também. E tem Igor ainda, né, na primeira função do meio, né, que de vez em quando entra só no finzinho do jogo. Enfim, diversas opções, não vejo por que trazer esse Richelli, né? Eu acho que o Inter está bem servido de volantes. Volantes se faz em casa, Moreno, na minha opinião. Volante, quase sempre goleiro, né? Até zagueiro a gente faz em casa realmente. E essa partida contra o Botafogo, Sidney, a gente teve a oportunidade de ver o Botafogo na Libertadores, fracassando na primeira fase, né, tomando 3-0 lá do São Lourenço, ficando de fora, e também na estreia do campeonato, levando 3-0 do São Paulo, que se viu ontem também, não é grande coisa. São Paulo foi lá a Alagoas e perdeu para o CRB por 2-1 pela Copa do Brasil. Enfim, outro sinal de que o Botafogo está com um time bastante fraco. Vem aí com o Wagner Mancini, que assumiu há pouco tempo, né? E talvez tenha a estreia do Emerson Sheik, não sei como estão as condições físicas deste jogador, mas certamente deverá estrear contra o Internacional. Mas o Botafogo não deixa sempre de ser um jogo difícil para a dupla Grenal lá no Rio de Janeiro, né, Sidney? Com certeza, Bruno, é um grande clube Botafogo, mas o Inter tem que aproveitar um momento de instabilidade dos atletas, até que parece que não estão recebendo em dia. Estão com salário atrasado há bastante tempo. Né? Além disso, vem de 2 derrotas consecutivas, uma pela Libertadores e outra pelo Campeonato Brasileiro, e é um momento de o Internacional aproveitar esse momento de instabilidade do time carioca. E que eu estava dando uma olhada na tabela, né? Os 9 jogos do Internacional antes da Copa do Mundo são bastante favoráveis ao Inter, né? Pega adversários fracos, aí como o Sport, o Criciúma, enfim, equipes não muito tradicionais do futebol brasileiro. E o mais importante, né? 5 no Beira-Rio e 4 fora dele. Acho que seria interessante o Inter dar uma arrancada, até aproveitando que tem clubes que são favoritos e estão na Libertadores ainda, né? É verdade. O Internacional esse ano se estruturou, né? Os dirigentes pensaram melhor o futebol, né, do que o ano passado. Tem o fator local, o fator casa, que não teve o ano passado. Enfim, tudo a favor do Inter para fazer uma boa campanha já no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, até a parada antes da Copa do Mundo. É o que a torcida espera, né, já que o Inter nos 2 últimos Brasileirões não figurou entre os primeiros colocados. Quem também joga no final de semana é o Grêmio, né, que encara o Atlético Mineiro na Arena, jogando agora no domingo, 18h30, num jogo que deve ser de reservas, né? Já que o Grêmio e o Atlético Mineiro jogaram ontem pela Libertadores da América e ambos voltam a jogar na quarta-feira. O Atlético contra o Atlético Nacional, precisando reverter, e o Grêmio contra o São Lourenço, partida que a gente vai falar agora. Teve seu primeiro jogo do confronto ontem à noite. São Lourenço acabou vencendo por 1-0 e o Grêmio tendo a responsabilidade agora de reverter a situação na semana que vem na Arena. Sidney, que avaliação dá para fazer do jogo do Grêmio? O tricolor foi o mesmo das derrotas para o Internacional e Atlético Paranaense? Moreno, são campeonatos distintos, né? Libertadores, historicamente, é uma competição mais aguerrida, né? Mas o Grenal também é uma competição à parte, mas a Libertadores é uma competição diferente, né? E que todo clube quer conquistar, né? O Grêmio ontem mostrou uma postura de um time copeiro, como ele sempre foi nas competições que disputou, né? Desse nível. E o Anderson Moreira soube amarrar os principais jogadores do São Lourenço, né? E o Grêmio, por detalhe, não trouxe um resultado positivo ontem. Eu acho que é perfeitamente possível reverter o resultado na Arena. O resultado ontem, né, acabou sendo um pecado, o Grêmio desperdiçando diversas situações, especialmente uma situação com o Barcos, né? Uma falta ali dentro da pequena área, uma bola recuada que o goleiro pegou com a mão. Estava conversando hoje à tarde, Cid, com o Jair Bala, ex-jogador aqui do futebol gaúcho, e que é o técnico do Estância Sub-15, que vai disputar o estadual infantil. E ele comentava comigo, né, que a estratégia naquela cobrança foi equivocada de ambos os jogadores, tanto o Dudu como o Barcos. O Dudu deveria se posicionar à direita, né, na frente do ângulo, rolando para o Barcos. E ele ficou aqui na parte de baixo, né, de quem estava olhando pela televisão. Ficou atrás. Exatamente, ficou atrás, né, rolou a bola para o Barcos. Mas enfim,
Barcos ainda foi de bico, totalmente errado na bola. Mas a minha impressão é a mesma que a tua. O espírito que o Grêmio entra em campo na Libertadores é muito diferente. A gente vê os jogadores a 220 volts no campo, jogadores marcando em cima, marcando a saída de bola, o que é mais importante, não deixando os argentinos virem para cima. A marcação já era feita lá no início, muitas vezes o Riveiros roubando bolas na intermediária defensiva de São Lourenço de Almagro. E também teve uma questão, né? A gente não pode também culpar o árbitro porque ele estava encoberto, mas com certeza ali houve um toque de mão no primeiro tempo, seria pênalti para a equipe do Grêmio, o que mudaria toda a história do confronto, né, se fosse convertido. No entanto, como não existe C, o tricolor terá de se desdobrar aqui no jogo da Arena para reverter o resultado. Para esse jogo de volta, Cid, caso ele conte com o Wendel, né? O que dá para esperar? O Luan voltando para o time titular? Acho que é um Grêmio melhor, né, que vem para esse jogo aqui em Porto Alegre. Com certeza, é um Grêmio que fez a bela campanha no início da competição, ficou com 6 partidas sem perder, né? Foi perder a primeira agora, foi a terceira melhor campanha da competição, a segunda melhor campanha da competição. Enfim, eu acho que se todos os jogadores estiverem à disposição do Anderson, ao menos o Luan e o lateral esquerdo, o Wendel, perfeitamente dá para reverter a situação. Só acho, Moreno, que voltando ao Campeonato Brasileiro, eu acho que o Grêmio tem que poupar os jogadores, tem que poupar em função do desgaste físico que foi o jogo contra o São Lourenço e o desgaste emocional que vai ser para reverter a situação agora contra a equipe argentina na próxima quarta-feira. O Anderson não tem acostumado a usar uma equipe toda reserva, ele tem poupado 2, 3 jogadores, mas eu acho que dessa vez sim ele terá de fazer isso, porque é um jogo decisivo e pode ser o último do Grêmio na Libertadores. Né? Moreno, e principalmente o Luan, que é um motorzinho do tricolor. O Luan ainda não está 100%, tanto que não começou jogando ontem, ele entrou no segundo tempo. Mas eu te pergunto, o Grêmio ontem teve uma atuação muito ruim do Léo Gago, né? Mas é um jogador que acabou se lesionando ontem. Né? E a gente viu que o Anderson optou por ele, não pelo Breno, pelo fator experiência. E como terá o Luan no próximo jogo, provavelmente na vaga ali que foi ocupada ontem pelo Zé Roberto, seria uma alternativa colocar o Zé Roberto na lateral esquerda, caso o Wendel não possa jogar? Olha, o Zé Roberto é um jogador experiente, jogou muitos anos como lateral esquerdo na Portuguesa, né? Eu acho que ele daria conta do recado, mas eu acho que nesse momento não seria o ideal tu improvisar. Na verdade não é uma improvisação, mas o Zé Roberto há muito tempo já não joga de lateral esquerdo. Tu colocaria o Breno, então? Eu colocaria o Breno sem medo, que é um jovem promissor jogador do Grêmio. E ontem à noite, também pela Libertadores da América, de madrugada já, a equipe do Lanús, que foi uma das últimas na classificação geral, eliminou o Santos Laguna, terceiro colocado no geral, atrás do Grêmio e do Vélez apenas. Não deixa de ser uma surpresa, né? A equipe mexicana sendo eliminada em casa pelo Lanús. Com certeza, essa competição vence quem tiver mais garra, mais raça, mais determinação, né, Moreno? Então, na Libertadores não existe surpresas, não. E até pelo Lanús, né, ser uma equipe tradicionalíssima aí, disputando, foi campeão da Copa Sul-Americana, né, jogando contra a equipe brasileira da Ponte Preta, e agora vem empolgado aí já, classificando as quartas de final da Libertadores, que além de Grêmio e São Lourenço e Santos Laguna 0, Lanús 2, teve ontem o Atlético Mineiro perdendo para o Nacional de Medellín aos 46 minutos da segunda etapa, um golaço da equipe colombiana que traz a vantagem para o Independência. Rescaldo disso é que hoje o técnico Paulo Autuori foi demitido do Atlético Mineiro. Fez certo a direção do Atlético em demitir o Paulo Autuori em meio às oitavas de final? Eu acho que não, Moreno. Eu acho que deveria esperar o término da competição, até porque o Atlético Mineiro joga a segunda partida com chance de classificação. E o Atlético, obviamente, eu acho que os dirigentes demitiram o Autuori, não sei se tu viste o jogo, em função do chocolate que eles tomaram. Muito fraca, né? Atuação fraca. Se não fosse o Vitor ontem, o Atlético com certeza sairia com uma goleada lá da Colômbia. Um jogo nada a ver com o jogo do Grêmio, né? Onde o jogo foi muito parelho, 1-0 ali acabou sendo um detalhe, uma falha da defesa. Inclusive, na minha opinião, uma falha do goleiro Marcelo Groi, que vem muito bem na competição. Mas não sei se tu observaste, os 2 únicos gols que o Grêmio sofreu na Libertadores da América foram no meio do gol e sem desvio. O goleiro Marcelo Groi cai para o canto e a bola entra no meio do gol.
Não sei se por susto, o que aconteceu ali, mas acabou falhando ontem o goleiro do Grêmio. Moreno, eu discordo um pouco da tua opinião. Eu acho que o chute foi quem chutou mesmo foi o meia do São Lourenço. Exatamente. Foi forte, tá? Foi na frente do Marcelo. E obviamente o goleiro tem aquele reflexo de saltar, né? E a bola foi no meio do gol. Mas com certeza ele já pegou bolas muito mais difíceis que aquela dali, né? Ele tem saldo médio, mano. Saldo médio. Por isso que a gente acaba cobrando um pouco mais dele, né? Que a gente sabe que ele pode defender certas bolas. Mas a minha dúvida agora é, o Atlético Mineiro acabou mandando o Paulo Autuori embora, até pela pressão que a torcida exerceu, né, sobre a direção desde o início, desde quando ele assumiu o cargo no lugar do Cuca. A pergunta que fica é quem pode assumir o Atlético Mineiro no momento desse, né? Complicado, né? É verdade, essa é uma boa pergunta. Mas eu vou dizer uma coisa, acho que muitos treinadores gostariam de pegar agora. Com certeza. O Atlético Mineiro tem uma bela equipe de futebol, né? É a questão de ajuste, vai jogar no Horto lá, que ele é quase imbatível, né? Na Libertadores do ano passado venceu todas as partidas lá, né? Acabou se tornando um símbolo do título do Atlético Mineiro, embora a final tenha sido no Mineirão, por exigência, né, da Confederação Sul-Americana de Futebol, mas até a semifinal o Atlético Mineiro jogou lá, jogos históricos, inclusive com o Vitor pegando pênalti aos 47 da segunda etapa. Mas realmente eu não vejo técnico no mercado que o Atlético possa contratar nesse momento, né? Acho que ele vai tentar tirar alguém de algum clube, né? É verdade, eu também, tu tá falando aqui, eu tava pensando, não me vem Vanderlei ninguém. Luxemburgo. Mas o Vanderlei Luxemburgo tá na descendente já, né, Moreno? É complicado, né? Realmente, talvez tentar trazer o Cuca de volta para um milagre, né? Não sei. Bastante complicada a situação do Galo, mas tu acha que o Galo reverte essa situação, esse 1-0? Se os jogadores estiverem bem emocionalmente, até em função, não sei qual era a relação dos jogadores com o Paulo Autuori, né? Se eles estiverem bem psicologicamente, com certeza eles revertem a situação. Quarta-feira pegará fogo pela Libertadores da América, jogos totalmente em aberto. E a gente espera que o torcedor do Grêmio finalmente lote a arena, né? Agora não tem desculpa, pode ser a despedida do tricolor da Libertadores e nenhum torcedor gremista quer isso. Depois não adianta chorar, tem que ir lá apoiar o time, né? Pagar lá seu estacionamento caro da arena, comprar o cachorro quente lá carinho, ou come em casa, né? Espera para comer depois, não compra o cachorro quente, mas vá lá apoiar, porque é essa hora que o torcedor precisa estar do lado do seu time. Deixa esse jogo do Atlético Mineiro, não vá no final de semana e guarda o dinheiro, né, para a Libertadores, porque com certeza, Sidney, a torcida faz diferença no momento desse, né? A arena foi projetada para ser um caldeirão, né? E agora, com um ano de estádio ela já faz parte, já faz a diferença nas partidas do tricolor. Com certeza, né? A gente espera aí que o Grêmio continue para a gente continuar comentando bastante aí sobre a Libertadores da América. Também na segunda-feira falaremos muito de Campeonato Brasileiro, todo o futebol local e repercussão dos campeonatos juniores, juvenil, infantil, enfim. E eu te espero, Sidney, na próxima quinta-feira e te agradeço mais uma vez pela presença hoje à noite. Muito boa noite, Sid. Muito boa noite, Moreno. Pode contar comigo sempre. Tá certo. E eu reencontro vocês, como eu disse antes, na segunda-feira aqui com o Luciano Gasparini, falando, se Deus quiser, de mais uma vitória do Canoas aí na divisão de acesso e de vitórias da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Um bom final de semana a todos e até segunda-feira.